Então é uma pena que eu não tenha, né, esse contato imediato de vocês para ouvir, né, as respostas de vocês em relação à gestão. Mas aí fica, né, o convite para que possamos discutir sobre isso no nosso encontro presencial, tá? Mas aí, de modo geral, a gente pode pensar que, em termos de gestão, é preciso cuidar, né, do espaço, é preciso cuidar das pessoas, é preciso adotar uma perspectiva filosófica, né, que nos oriente na perspectiva da inclusão transformadora, né, como nós vimos aqui em termos de perspectivas filosóficas, né? Então, espero que possamos conversar bastante no encontro presencial, tá, sobre o que o gestor poderia fazer. Mas, de modo geral, né, o que é que esperamos? À luz de toda essa legislação, né, desse histórico, né, dentro desse processo, desse paradigma que é a educação inclusiva. Esperamos que a aprendizagem, né, ela possa ser alimentada por políticas públicas coerentes. Isso nós temos, pelo menos até hoje, de forma muito rica, né, no Brasil, nós temos. Precisamos trabalhar sempre na perspectiva de parcerias entre as pessoas e entre as instituições, né? E entre as pessoas, aí já podemos apontar a necessidade de que nós, né, professores, possamos lidar de forma muito mais constante com as famílias dos nossos alunos. E em termos de parcerias institucionais, é claro que nós, professores, podemos buscá-las também, mas é preciso que os gestores, sobretudo os gestores, mobilizem-se, né, para buscar parcerias com outras entidades. Isso pode muito enriquecer, né, as ações escolares. E precisamos sempre, né, buscar, mediante um trabalho pedagógico planejado, com boas estratégias pedagógicas, possamos alimentar processos de equidade e não necessariamente de igualdade, ponto final. Porque para atingirmos a devida, né, a contextualizada igualdade, é preciso que busquemos a equidade. Penso que a imagem, né, que esse slide 50 apresenta é muito significativa disso que eu já venho insistindo com vocês, que é preciso, muitas vezes, darmos tratamento desigual ao sujeito para que ele adquira condições de igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades não significa deixarmos as oportunidades lá como elas estão e darmos a largada para que os sujeitos corram e atinjam essas tais possibilidades. Não. Não é preciso cuidar das possibilidades. É preciso que cuidemos dos sujeitos. Se cuidarmos dos sujeitos, eles terão condições de buscarem essas tais possibilidades e terem êxito. Então, muitas vezes é preciso fazer isso. Tá? Então, nós pegamos, né, o menininho aí da blusa mais clara, né, e damos a ele um tratamento diferenciado. Damos a ele 2 caixas, em vez de uma, para que ele tenha, assim como os outros 2, condições de enxergar o que está ocorrendo naquela arena. Tá? E se precisamos dar esse tratamento diferenciado, né, isso significa ser sinônimo, na verdade, de eliminação das tais barreiras a que eu já fiz referência aqui. Então, lembra lá da nossa enquete, né? Em termos de gestão, eu preciso, como gestor, como gestora, cuidar da minimização ou da extinção, né, das barreiras arquitetônicas, né, de transporte nos espaços, as barreiras na informação, na comunicação, né, e nos diferentes serviços, tendo em vista as possibilidades de inclusão. E aí, junto com os meus professores, ou incentivando os professores na escola em que eu trabalho, para que eles promovam a adaptação de materiais escolares, de livros, né, de canetas. Nós vemos aí nas imagens, né, a adaptação de lápis, né, por exemplo, feita aí para o aluno, e que são feitas com materiais simples. Então, nós podemos estar adaptando os materiais que os alunos precisam utilizar. Vejam, por exemplo, o mouse do computador. Né? Vejam que, com a utilização de diferentes formatos, o aluno que tem dificuldade de uso, né, do mouse naquele formato clássico, ele não vai ser excluído do processo de utilização daquela tecnologia. Ele vai utilizar de acordo com uma
adaptação que foi feito, né? Esse é o nosso trabalho, de eliminação de barreiras, né, que existem na vida do sujeito. Então, é importante, né, é necessário que o gestor pense na eliminação de barreiras. Elas é que causam o impedimento, certo? Então, seguindo aí ainda na perspectiva da nossa enquete, tá? Como gestor, o que posso fazer para, de fato, incluir pessoas com deficiência na minha escola? Então, temos aí, né, a deficiência intelectual, por exemplo, né? No caso aí, eu preciso cuidar aí para minimizar barreiras atitudinais e de conhecimento, certo? Por quê? Porque há fatores, né, na deficiência intelectual, que há fatores que possibilitam e há fatores que minimizam a possibilidade de aprendizado, né? Nós temos, por exemplo, a forte, né, consciência visual, a habilidade de aprendizagem visual, incluindo capacidades de aprender, né, e acessar, né, gestos, copiar comportamentos e atitudes de colegas e adultos, aprender por meio de atividades práticas, são fatores que possibilitam a aprendizagem, né? E há aquela perspectiva negativa do professor, que junto com, né, outros fatores, né, que inibem as possibilidades de aprendizagem, não é? Existem outras que podem neutralizar as dificuldades de aprendizagem das crianças. Em termos de deficiência visual, nós temos aí o apoio das tecnologias assistivas, né, no singular, tecnologia assistiva, que é uma área, né, de conhecimento de característica interdisciplinar que engloba recursos, tecnologias, estratégias e práticas, bem como serviços que objetivam a promoção da funcionalidade relacionada a atividades e participação de pessoas com deficiência, né, ou incapacidade ou mobilidade reduzida, visando ao quê? Né? A sua autonomia, independência, qualidade de vida e a sua, obviamente, inclusão social. Então, é graças à tecnologia assistiva, por exemplo, né, como eu disse, né, graças à tecnologia assistiva que crianças com paralisia, né, cerebral, ou seja, encefalopatia, né, elas não estão mais partindo para o suicídio. Elas estão conseguindo se comunicar, né, então estão tendo uma melhoria de qualidade de vida, não estão indo para a depressão, não estão morrendo. Tá? Em termos de deficiência visual, ainda, não é? Estou me referindo ao cego, tá? Não estou me referindo ao público de baixa visão, que para eles nós damos um outro encaminhamento. Estou me referindo principalmente a quem tem cegueira, né? A cegueira que é cego realmente, total. Então, o caminho para a comunicação, né, com esses sujeitos tem sido o braille, que é uma forma, né, de os professores muito rapidamente chegarem nesse público em termos de comunicação. Por quê? Porque é muito fácil de aprender braille. Agora, é claro, como eu já disse, né, se você aprende braille hoje e passa 5 anos sem ter contato com braille, você esquece. Eu mesmo esqueço, né? Mas muito rapidamente você recupera a aprendizagem sobre braille, porque a exigência em termos de memorização não é tão grande, né? Vocês conseguem ver, né, pelo quadro, com a indicação aí das imagens, representadas aí em letras e em números, e a junção delas vai nos dar a possibilidade de escrita. Para que possamos produzir esse material em braille, nós temos, né, no slide 55, a possibilidade de construção com a máquina, né, que é uma máquina, obviamente as mais recentes são mais leves, mas até há alguns anos, né, elas eram muito pesadas, inclusive com funcionalidade um pouco lenta, né, de acordo com alguns usuários, mas nós temos a possibilidade de escrita braille em pranchetas, por exemplo. Nós temos aí, por exemplo, a régua, né, que ela auxilia na escrita do braille. Daí o aluno, ou o professor que vai produzir, enfim, né, quem for produzir escrita em braille, utiliza esse material, né, de forma fácil, inclusive fácil para comprar, né? Compramos com relativa facilidade nas livrarias e podemos, aí, inclusive, comprar esse material para que ele vá fazer parte do
acervo, né, pedagógico da escola. Eu, como gestor, eu preciso ter esse material na escola. Se há algum recurso financeiro na escola que pode ser utilizado para a compra de material didático, então por que eu já não incluo esse tipo de material, né, para possibilitar que ele faça parte do acervo de material da escola, certo? Eu estou salientando apenas que é relativamente fácil o acesso, né, e que não é caro. Tá? E eu preciso também cuidar da identificação visual. Então, nas portas das salas de aula, nas portas dos banheiros, das bibliotecas, nas diversas, né, dependências, eu preciso da identificação em braille, certo? E para esses deficientes, tem alguns outros recursos, né? As pessoas com deficiência visual, há outros recursos, né? Nós temos aí o DocsVox, né, que é um sistema, por exemplo, né, é um sistema computacional baseado na interação, né, das sínteses de voz. Foi desenvolvido pelo Instituto Décio Patice, né, que se dedica a facilitar o acesso de deficientes visuais, né, aos microcomputadores. Da mesma forma, nós temos, né, um outro, né, programa que é um leitor de tela, na verdade, livre, né, que ele é portátil, né, ele é livre e é direcionado para os programas da Microsoft, né, Microsoft Windows. Foi criado em 2006 e continua aí, né, inclusive os alunos da UFRN, eles têm acesso a leitores de tela, né, os alunos da UFRN, eles contam com o apoio institucional, né, para o desenvolvimento dos seus estudos. Tá? Então, há tecnologias que ajudam na eliminação das tais barreiras, né, causadoras aí dos impedimentos, certo? E em termos de deficiência visual, eu trouxe alguns outros exemplos, tem muitas possibilidades de trabalhos e recursos que levam à eliminação das barreiras, em se tratando de deficiência visual, tá? Nós temos aqui alguns vídeos, sugestão, tá, na nossa sessão, que eu não vou passar nenhum deles. Vão ficar todos eles como sugestão, tá, como material sugestão para vocês, certo? Então, um deles vai tratar de escolas, né, um exemplo de experiência prática, de escola viva, né, prática, real, em relação ao trabalho com quem tem deficiência visual, certo? Uma outra sugestão né, o título, né? Escolas adotam estratégias, né, para ensinar alunos com deficiência visual. Também é resultado de experiências práticas. Um outro, né? Inclusão, alunos com deficiência visual. E outro, óculos inteligentes. Podem mudar a vida de deficientes visuais. Então, são óculos maravilhosos que você põe, né? E pelo movimento da sua cabeça, os óculos vão fazendo a sua leitura, você vai ouvindo a leitura, né? Tem até algumas pessoas que não têm a deficiência visual e já estão usando os óculos, né? Pelo benefício que ele faz e a facilidade que ele tem, né, na promoção dessa leitura. Enfim, existem tecnologias em prol, né, da eliminação de barreiras, ok? Dessas barreiras. Em termos de deficiência auditiva, não é? E surdez, o que é que nós temos? O surdo brasileiro, ele tem uma língua específica, né? Qual é a língua? Qual é a primeira língua dos surdos brasileiros? A primeira, claro, é aquela, né, com a qual ele se sente mais à vontade para se comunicar, para expressar suas ideias, seus sentimentos, se comunicar. E que é a Libras, né? Língua Brasileira de Sinais. E daí a gente tem, né, sugestão de vídeo também, né, que vai ficar também, né, como um vídeo para que vocês assistam depois, tá? Relativo aí ao alfabeto em Libras. Todos esses links de todos esses vídeos vocês terão acesso via slides, né, que vocês têm acesso a todos esses slides, tá? E assim como o Braille, né, Libras, precisamos do contato, né, constante, certo? Para que não esqueçamos. E como gestor, não é? Se eu recebo um aluno surdo, o que é que eu devo fazer institucionalmente? Né? Institucionalmente, eu posso acionar diretamente a Secretaria de Estado, né, da Educação ou Secretaria Municipal da Educação
para fazer o cadastro desse aluno e comunicar sua necessidade específica, para que esse aluno tenha o apoio institucional. Toda escola com alunos com deficiência auditiva, né, ou surdez nas classes regulares tem o direito ao intérprete de Libras. Toda escola. E em termos de instrutor surdo, é possível? Ou tem que ter? Ou não tem que ter? O que é que ele pode fazer na escola? O instrutor surdo, ele é um profissional com a deficiência auditiva que atua na escola e o que é que ele faz? Ele ensina a língua de sinais para os alunos surdos que ainda não a dominam, né? Que não dominam a língua de sinais e, eventualmente, a depender do planejamento da escola, ele pode também ensinar para os alunos ouvintes, que é importante, né? Que é algo muito bom, a meu ver, né? Ele não vai lidar apenas com os alunos surdos que precisam dominar a Libras, né? Ele amplia o conhecimento e isso ajuda, isso favorece, elimina as barreiras para o aluno surdo, né? E em termos, né, ainda dessa mesma, né, condição, há aí um exemplo, né, de um aplicativo que auxilia também na comunicação ao traduzir para Libras, né, aquilo que está sendo, né, falado em português. Ou seja, é mais um instrumento que ajuda na comunicação. É mais um exemplo de suporte, certo? Avançando aí um pouco mais, temos aqui um exemplo, certo? Um exemplo de um profissional, que aqui, esse eu vou passar o vídeo, tá? Vou pedir para que rode o vídeo. É um vídeo do professor Éder, né? Peço que vocês assistam ao vídeo, né? E ao mesmo tempo reflitam, né, sobre possibilidades de trabalho diante de supostas barreiras ou de barreiras reais, né? Vamos refletindo aí a partir do vídeo assistido, tá? É um vídeo do professor Éder, ele é professor de física da Unesp, né, que é uma universidade estadual de São Paulo, e ele inova nas suas práticas pedagógicas. E ele é cego, né? Ele é professor de física. Vamos rodar aqui o vídeo rapidinho, é curto, né? Mas é curto e muito rico, tá? Porque ele fala, ele explica a proposta de trabalho dele, os alunos falam, e além disso você tem como visualizar no vídeo, né, as experiências práticas ocorrendo, né? Então, por favor, passa o vídeo rapidinho e retornamos, né, e retomaremos em seguida. Então, o que é que nós temos, né? Nós temos aí, né, uma expressão, né, conhecida internacionalmente, não é, que é empoderamento. E aí esse termo ele se refere, né, ao processo de mobilização de práticas destinadas a promover e a impulsionar grupos e comunidades em crescimento, autonomia, melhora gradual e progressiva de suas vidas material e como seres humanos dotados de uma visão crítica da realidade social. Então, é um conceito, né, que é dado para, que faz referência a ações destinadas a promover tanto a integração dos excluídos aos serviços públicos, por exemplo, quanto, né, a contribuição para organizar esses excluídos que estavam aí, sendo muitas vezes sendo atendidos de maneira isolada, individual, mas serem atendidos como um coletivo, com uma identidade própria, que precisa de um atendimento específico, mas que não pode ser, por conta disso, considerado sujeitos da falta. Não, eles são sujeitos das possibilidades. É assim que precisam ser vistos, né? E diante aí, claro, considerando a eliminação das barreiras que nós, enquanto sociedade, criamos. E aí, em termos de empoderamento, né, eu trago aqui como um exemplo, né, o depoimento da Corine, né, que é a mãe aí do Ariel, o ator, né, casado aí também com uma atriz, né, a Rita Pock. Então, o que é que diz a mãe dele, né, a Corine? Ela apresenta um depoimento sobre a escola de educação especial, né? Ela diz:
que, apesar de ser politicamente correta a inclusão, acho que, às vezes, os pais focam tanto na inclusão que esquecem o incluído. Achei que era melhor ele estudar em uma escola que estivesse no ritmo dele. O que Ariel aprendeu, ele aprendeu na escola especial. Entendem por quê? Que as escolas especiais não acabaram em 2011, como a política nacional orientava, por conta desse tipo de situação. Famílias continuavam insistindo nas escolas especiais porque tinham, né, a olhos, né, vistos resultado de aprendizagem para os seus filhos. Um resultado maior do que aqueles que eles tinham na escola regular. Certo? Só para a compreensão de vocês. E aí nós temos alguns exemplos de algumas personalidades, né, de algumas pessoas, que eu não coloquei os nomes, né, no slide de forma proposital, né, para perguntar se vocês conhecem, se vocês lembram quem são esses sujeitos, certo? Mas como o nosso tempo está adiantado, eu vou perguntando e já vou respondendo. Tá? Então, nós temos aí exemplos como Agatha Christie, Graham Bell, Albert Einstein, né, Charles Darwin. Temos atores, né, Tom Cruise, Robin Williams. Nós temos quem mais, né? O estadista, né, o Churchill. Nós temos a atriz, a Whoopi Goldberg, né, o Walt Disney. O que é que essas pessoas têm em comum? O que é que vocês podem me dizer? O que é que elas têm em comum? Ah, não sei, não está escrito na testa dela, assim, com letras de neon, justamente. Né? Não está escrito, não está exposto, não está publicizado. Você olha e você não percebe nada. Mas será que elas têm alguma deficiência, algum transtorno de desenvolvimento? Sabe o que é que elas têm em comum? A dislexia. E quem são essas pessoas no seu universo familiar, profissional, né? Qual é a sua inserção, né, social? Ora, são pessoas de conhecimento, né, internacional e impacto mundial, né? Então, podem ser consideradas pessoas da falta, do limite? Não. Então, são as barreiras que criam o impedimento, certo? Vamos adiante. Quem são esses outros sujeitos? Né? Temos aí o cantor, né? Andrea Bocelli. Nós temos Stevie Wonder. Temos Ray Charles. Temos a brasileira Kátia. Nós temos o super-herói, né? O Demolidor. E nós temos aí na imagem dupla, né? Na imagem mais jovem e na imagem com mais idade, né? A Helen Keller. Não é? Que a Helen Keller foi cega surda, né? E foi escritora, ativista social e foi, né, tudo isso no século XIX, né? Não foi hoje, com o apoio da tecnologia assistiva, né, dos aplicativos, não. E ela nasceu em 1880, né? Ela morreu com 88 anos, né? Morreu em 1968. Ela foi surdo-cega, né? Ela foi escritora, foi ativista social. E aí podemos dizer que essa pessoa é uma pessoa do menos, né? Da limitação. Então, é preciso verificar a relação com as barreiras. E o que é que essas outras pessoas têm também em comum, não é? Aí mais algumas atrizes, né? Estadistas, super-heróis. Nós temos aí, por exemplo, a Ellen Berry, né? Acho que é assim que pronuncia o nome dela. E o que é que ela tem, né? A Ellen tem em relação aos demais? Né? Qual é a condição comum entre eles, né? O Instituto de Audição Infantil de Nova York, né, e a Marvel, né, por exemplo, a partir de uma história de uma criança que era surda e não se identificava com os super-heróis, porque não tinha nenhum surdo e ela era surda, né? Então o Instituto criou, né, a heroína. E aí o Bill Clinton, né, assim como a Ellen, né, também tinha problema auditivo, né? Inclusive a Ellen, ela não nasceu com problema auditivo, ela não nasceu com surdez.
Na verdade, ela perdeu 80% do ouvido esquerdo e em decorrência de quê? Né? De pancada. Né? Foi fruto de violência doméstica. Né? Aí ela adquiriu a deficiência auditiva. Né? Ela perdeu 80% do ouvido esquerdo. Então, quando falamos de empoderamento, nós trazemos exemplos de alguns sujeitos como esses, né, para mostrar para vocês, né, que barreiras são criadas e aí causa, né, o impedimento. E eu trouxe para quê? Para que percebamos que na nossa sala de aula nós podemos ter futuros grandes atores, cantores, cientistas, estadistas, e nós precisamos cuidar da eliminação das barreiras para que eles cresçam, tá? E aí no próximo slide nós temos algumas sugestões de filmes. Teriam outras, né? Mas por essas aí já está bom, né? São sugestões, né? Foram pensadas com muito cuidado, né? Para que de fato eles pudessem contribuir para o exercício reflexivo de vocês. E grande parte desses filmes aí é baseada em histórias reais. Né? Então, é importante para que reflitamos sobre as situações reais, né, que existiram, né, que existem longe ou perto de nós, para que possamos pensar em posturas, né, e pensar no que está, né, nos nossos discursos e nas nossas ações diante do outro. Quando eu falo de política de inclusão, eu falo de todos nós. Então, precisamos considerar, não é, o outro. Né? Então, como eu disse, é o momento da nossa reflexão. Né? Temos que pensar no outro. E esse outro não é só o nosso aluno. Pode ser o nosso filho, pode ser o nosso sobrinho, pode ser o nosso vizinho. É aquele que está próximo, que precisa ir, ao menos avançar, né, na comunicação. Então, nós, né, você como ser humano, como cidadão, como profissional da educação, eu preciso pensar ou repensar, né, em posturas minhas, nas minhas posturas, e, se for o caso, né, contribuir com discussões no meu ambiente de trabalho para a melhoria geral das posturas que estão ali presentes naquele ambiente, tá? Então, aí tem uma série de filmes, eu gostaria de comentar sobre cada um deles, mas nós não temos mais tempo, mas são filmes que estão, a maior parte, estão disponíveis, né, na internet, então o acesso é fácil, vale a pena aí considerar lá na agenda um espaçozinho para assistir, não é? E pensar sobre o tema. Então, eu chego aqui ao final, né, de mais uma das nossas sessões formativas, dizendo que foi um prazer estar aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro presencial, tá? E depois na próxima sessão formativa, aí no mês de junho, né? E aí nós fechamos as sessões formativas agora no mês de maio com essa sessão sobre inclusão, que espero, né, tenha sido proveitosa para todos vocês. Então, até a próxima. Chegamos ao final da terceira sessão formativa. Lembrando que nosso encontro presencial de maio ocorrerá no próximo sábado, dia 18, das 8 às 12 horas, no auditório da Escola de Ciência e Tecnologia do Campus Central da UFRN. Aguardamos vocês lá e tchau!